Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Aqui estamos nós com vocês, dando glória a Deus pela tua vida, pela sua família. E este é o canal O Reino em Pauta, já conhecido, e eu quero que você continue cooperando conosco nesta obra poderosa. Seja um cooperador. Se você não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, deixe o seu like. Contate os seus amigos, compartilhe com eles e peça que eles também se inscrevam para a glória do Senhor. Queridos, nosso propósito deste canal é levar a poderosa palavra de Deus, pregar o evangelho do reino de Deus em toda a terra habitada. Que Deus possa ministrar sua vida nessa manhã. Nós estamos falando sobre o ministério do Espírito em vaso de barro. O ministério do Espírito é uma realidade toda inclusiva. Ela é inclusiva em vasos de barro. Nós somos esses vasos de barro. Hoje eu quero ler o versículo 3 ao 5 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amados, o capítulo 4 diz assim, verso de número 3 ao 5, diz assim a palavra: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Senhor, que tremendo, né? O 5, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. Que texto extremamente maravilhoso. O evangelho de Deus, né? O ministério do Espírito, irmãos, é revelar a glória de Deus no interior do homem, é ministrar na vida do homem a grandeza de Deus, né? Este evangelho, para aqueles que não creem, está encoberto. O que está encoberto? Eles não conseguem ter a visão do evangelho. Os homens que não conhecem Deus, eles olham o evangelho como um sistema qualquer. É o sistema da pregação do evangelho, mas na realidade não. Irmãos, o evangelho é uma realidade inclusiva. O evangelho é o ministério do Espírito, é o conteúdo do ministério do Espírito. E o evangelho, irmãos, como tal conteúdo, ele está inserido dentro de nós pelo Espírito. E no nosso interior, o Espírito, então, proclama, prega, ministra, leva este evangelho, revela o conteúdo deste evangelho. Glória a Deus por isso, né? Então, os descrentes não conseguem ver, mas a glória de Cristo, irmãos, é uma realidade. Os descrentes muitas vezes não conseguem ver o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo diz aqui que ele é o quê? A imagem de Deus. Olha que louco o versículo 4. Eu vou ler com calma o verso inteiro. Diz assim, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a sua ou a imagem de Deus. O que ele está falando com isso, irmãos? Então, o conteúdo do evangelho de Deus, de Cristo, né, é a revelação da imagem de Deus. O que está relacionado à imagem? Com o interior. Então o evangelho revela o interior de Deus. O interior de Deus é revelado através do evangelho pelo ministério do Espírito em nosso interior. Você entende isso? Então é a imagem de Deus sendo restaurada dentro do homem. Porque Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, diz a palavra de Deus em Gênesis. Essa imagem foi danificada pelo pecado, que foi resolvido com a morte de Cristo na cruz. Então a morte de Cristo na cruz trouxe a restauração desta imagem, que é a vida de Deus, o interior de Deus no interior do homem. Você está entendendo? E o evangelho, tá? O evangelho, como conteúdo do ministério do Espírito, irmãos, ele faz uma varredura dentro do homem, e ele então restaura essa imagem. Então agora eu e você temos a restauração da imagem de Deus em nosso interior. Então agora eu e você, irmãos,
temos a vida de Deus crescente em nosso interior. Isto é extremamente rico, extremamente maravilhoso. Você entender que Deus agora, Ele habita dentro de você, através do Evangelho, através do ministério do Espírito, através deste propósito glorioso de Deus, revelando, restaurando a imagem de Deus dentro de nós. Oh, aleluia! Glória a Deus pela imagem de Deus. A imagem de Deus foi inserida no homem em Gênesis, pelo sopro de Deus. A imagem de Deus foi restaurada por Cristo na cruz e inserida no homem pelo sopro de Cristo. Aleluia! No Evangelho de João 20:19 fala isso. Jesus soprou a vida e então os discípulos agora receberam essa restauração. E essa restauração está em mim e em você. Esse ministério do Espírito glorioso, ele está fazendo uma obra poderosa no nosso interior. E eu disse na mensagem anterior, só Ele pode fazer. E eu e você estamos inseridos nesta visão gloriosa, irmãos. E diz a palavra, olha só, o verso 5 daí, né? Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Escravo, como servo, como alguém que serve, né? O escravo aqui é o entendimento do serviço. O escravo serve. O serviço de Deus é inserido. Então, irmãos, quando o ministério do Espírito está atuando em mim, eu estou pronto para o serviço. Aqui é muito sério, porque nem sempre as pessoas estão prontas para o serviço de Deus. Está cheio de gente que quer receber de Deus. Ó, Deus, me dá, eu preciso disso, daquilo outro. Mas não está pronto para o serviço. Ô, irmãos, o conteúdo do Evangelho, tá? Ele nos toma e libera dentro de nós um serviço. Libera o encargo dentro de nós. E então, através do encargo, nós temos o sentimento de cooperação. Cooperação é o serviço. Não tem, irmãos, ação do Evangelho sem serviço. Não tem serviço de Deus sem Evangelho. E o ministério do Espírito é isso, é convencer o homem que ele precisa depender de Deus, é convencer o homem que ele precisa se render, é convencer o homem que ele precisa voltar para Deus e deixar Deus ser Deus na vida dele. Essa é a visão de Deus. Receba isso nessa manhã, receba essa palavra nessa manhã, entenda no Espírito o que Deus está falando nessa manhã. Deixa eu te falar, você foi chamado para o serviço de Deus. Deixa eu te falar, Deus te chamou e Deus quer te usar. Aí você fala, mas pastor, eu não sei falar, eu não consigo falar. Você não precisa saber falar. Quem fala é Deus. Você não precisa saber nada. A única coisa que você tem que saber é que Jesus é o Senhor da sua vida. Só isso. Irmãos, o resto Ele faz. Ele é o Senhor, Ele é o governo, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Deus, Ele é o bom pastor, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então eu e você precisamos entender isso e viver essa realidade e dar glória ao nome do Senhor. Nessa manhã eu te convido a dar glória ao nome do Senhor pela vida manifesta de Deus, pela presença manifesta de Deus, pela palavra revelada de Deus. Eu convido você a invocar o nome do Senhor, irmãos, e a viver a realidade, né? Porque diz o versículo 5, amados, que nós, mas se não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus Cristo, Ele é o conteúdo da pregação, e falamos de nós como servo de vocês, como escravo de vocês. Então o serviço está inserido em nós, o serviço está inserido na igreja. Abra o teu coração para entender este plano e este propósito e receba a oração e ore comigo neste momento. Grande Deus, muito obrigado, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Pai, nós somos vasos de barro. Nós precisamos muito do Senhor, nós carecemos muito do Senhor. Pai, entra com uma provisão. Pai, vem abençoar as nossas vidas, vem liberar sobre nós de forma tremenda. Pai, nós pedimos a bênção agora, em nome de Jesus. Fortalece cada um aqui, ó Deus, liberando sobre cada uma a tua vitória. Senhor, sustenta-nos neste momento, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um beijo, um abraço, fica comigo, eu continuo amanhã, que Deus te abençoe.